Trabalhando, lutando e vencendo, caminhamos a passos gigantes na cruzada dos povos africanos, hasteando a bandeira nacional. Voz do povo presente em conjunto, vibra rijo no coro da esperança, ser herói na hora do perigo. Do hino nacional pelos alunos da Escola Básica Dona Maria de Jesus. Agora passamos ao momento da deposição de coroa de flor pela Sua Excelência. Não, ele entrou. Excelentíssimas senhoras, membros do governo, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Distrital de Água Grande, caríssimos diretores do Ministério da Educação, Cultura e Ciências, caros convidados. O continente africano é, sem dúvida, o berço de uma história rica, repleta de mitos e lendas que atravessaram os séculos, chegando até aos nossos dias. Essas narrativas guardam em seu âmago a memória coletiva dos povos africanos, sendo simultaneamente matéria-prima e ferramenta para o reconhecimento da diversidade cultural e linguística que caracteriza o nosso continente.
É com este espírito de valorização da nossa história que, ao celebrarmos os 429 anos da morte do rei Amador, uma figura de extrema relevância na história africana e santomense, prestamos homenagem a um líder que, no contexto da cultura da cana-de-açúcar nas ilhas, durante os primórdios da colonização portuguesa em Santo Tomé e Príncipe, se destacou pela sua luta incansável contra a escravidão e maus tratos, pela defesa da liberdade dos negros no arquipélago. Amador Vieira, tal como Zumbi dos Palmares do Brasil e Toussaint Louverture no Haiti, representa um capítulo importante na história dos grandes líderes que opuseram à administração colonial, compartilhando com eles a habilidade estratégica e a força da liderança. A revolta liderada por Amador teve um impacto profundo na vida econômica das ilhas, provocando destruição, medo e insegurança para a administração colonial. Embora a decadência da produção de cana-de-açúcar já fosse um sinal evidente, o evento que envolveu o Amador contribuiu decisivamente para a mudança da administração colonial de Santo Tomé e Príncipe para o Brasil. Caríssimos, é fundamental que, como povo, não percamos as partes essenciais da nossa história. O 18º Governo Constitucional está, por isso, empenhado em garantir que a fonte primária que descreve esta revolta, o Fundo Calofonieri, escrito pelo padre italiano, que relata os eventos da revolta de Amador, seja restituída ao nosso acervo arquivístico. Esta ação visa permitir que o evento seja reintegrado e reinterpretado por nossos investigadores e docentes universitários, considerando a complexidade de alguns aspectos que, até agora, foram negligenciados. Além disso, foi criada a Comissão Nacional do Patrimônio Cultural, com especial foco nos engenhos de açúcar localizados na Pré-Melão, para garantir a preservação e o estudo contínuo do nosso patrimônio histórico. Neste momento tão significativo, que marca o início de 2025, o ano em que celebramos os 50 anos da independência de Santo Tomé e Príncipe, o Ministério da Educação, Cultura e Ciências, por meio da Direção-Geral da Cultura, exorta a todos nós a redobrarmos os esforços para a construção de saberes, a preservação da nossa história local, em homenagem aos nossos heróis da liberdade. Com um espírito de união e determinação, vamos continuar a trilhar o caminho da valorização da história, da nossa cultura, das nossas tradições, para que as futuras gerações possam compreender e celebrar o legado da resistência, da luta e resiliência que nos foi deixado. Muito obrigado pela vossa atenção. Um bem-aja a todos. Foi assim o discurso da Sua Excelência, Ministra da Educação. Agora você que vê. Betudo com grana sumaleu. Betudo com grana sumaleu.
Betudo com gana sualeu. Betudo com gana sualeu. Meio litro. Também temos o sumo de cana por 30 dólares. Começar assim pela história do Rei Amador, primeiramente eu devo dizer que só a história é a agência reitora da humanidade. Ela faz com que nós nos apropriamos da realidade onde vivemos. O que temos conhecimento hoje da história do Rei Amador, ela vem de esforços de vários investigadores que fizeram com que hoje tenhamos essa realidade. Temos dois documentos muito importantes, tal como a senhora Ministra da Educação já teria falado, que um documento de um padre chamado Antônio Básio, que se encontra, esse documento encontra-se em Roma, e depois outro documento também, que é de um nosso conterrâneo, chamado Dião Manuel de Sar Pinto, e que relata também a história. Só que o Dião do Manuel de Sar Pinto não é contemporâneo, não esteve presente nesse momento, mas ele relata com maior propriedade esse acontecimento. Eu não sou historiador, eu sou um mero escritor, investigador e ensaísta. E eu, às vezes, bebo das fontes primárias ou também das fontes secundárias de obras que já foram publicadas. Do que temos hoje, conhecimento do Rei Amador, eu sinto-me orgulho de estar vivo e escrever sobre ele e falar sobre ele. O que, segundo a sua pergunta é direcionada, é que nós todos devemos trabalhar no sentido de fazer com que a nossa geração, a geração que há de vir, se aproprie desses conhecimentos e que faça enaltecer a heroicidade do Rei Amador. Isso, a comunicação social, os órgãos, os membros do governo, a direção da cultura e muitas outras instituições poderão fazer com que isso se mantenha. Eu tenho falado isso sempre, esse é o terceiro ano que eu falo. Parece-me que as grandes autoridades do nosso país, as altas magistraturas, não dão importância a isso, ou se dão-nos esconderijo. As altas magistraturas, como Sua Excelência o Presidente da República, Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Sua Excelência a Presidente da Assembleia Nacional. Eu já reclamei isso, reclamo sempre. Eu vou reclamando como um escritor, investigador e ativista cultural que, se houver empenho das autoridades, fará com que muita gente se aproxime dessa cerimônia e dê valor. Mas vamos lutando. É nossa tarefa. Eu, pessoalmente, como escritor, investigador e ensaísta, é minha tarefa continuar a escrever e a falar sobre a matéria. Para mim, eu sinto-me orgulhoso de estar vivo e estar aqui.
Enquanto estiver vivo e com força, estarei cá, orgulhoso. Sabe por quê? Porque esse senhor foi um dos primeiros homens a lutar pela liberdade. Ele, quando fez a revolta, ele não estava pensando em independência, nunca. A palavra independência não havia. O que ele pensava é liberdade e direitos iguais. Ele lutou, porque havia um momento de escravatura, ele lutou, fez com que as autoridades portuguesas tiveram que deslocar daqui de Santo Tomé para o Brasil. Amador Vieira foi um escravo. Ele lutou contra os maus tratos e a liberdade dos escravos no século XVI. E é uma história pouco conhecida por nós, mas também a nível internacional, ultimamente tem aparecido muitos trabalhos concernentes ao rei Amador. O livro escolar tem algumas introduções somente sobre essa história do rei Amador. Mas, no entretanto, ultimamente tem havido muito trabalho sobre isto. Há um livro que saiu recentemente, que é o livro traduzido para a língua portuguesa, que é o livro de Roberto Galfried, que fala sobre o rei Amador, e ele buscou uma fonte que é a fonte preciosa, que é a fonte do Vaticano. É que em Santo Tomé e Príncipe, durante o século XV e século XVI, houve incêndio e as fontes primárias da história do rei Amador estão no Vaticano, porque naquela altura o padre que estava em Santo Tomé, que fez um relatório ao Vaticano, relatando os acontecimentos do rei Amador em Santo Tomé e Príncipe. Não é só a história do rei Amador, nós temos um problema crasso a nível da nossa historiografia santomense, é que até o preciso momento nós ainda não escrevemos a nossa história geral. Então, como isto, não há muitos livros nas livrarias onde as pessoas pudessem se apropriar e ler. E também o Estado, eu creio que vamos começar a dar os primeiros passos para ver se escreva a história geral de Santo Tomé e Príncipe. Esse é que é o grande... vai levar ainda muito tempo. Vai levar tempo. Nós precisamos de muitos especialistas. E atualmente, a nível da história santomense, nós temos muito poucos quadros especialistas nestas áreas, nessas temáticas. Por exemplo, a nossa história ela é dividida em história moderna, história contemporânea, e nós até então não temos ninguém com a área da história, doutoramento na história moderna. Há necessidade mais urgente de arranjar jovens e pessoas empenhadas nesta área para nós escrevermos essa história. Para além enquanto a disciplina da história, nós também temos que ter também arqueologia. Nós não temos arqueólogos, o que temos não está no país, e também um antropólogo para ajudar a escrita da história, porque a escrita da história não pode simplesmente se inscrever à disciplina ou à área da história. Não, isto leva muito ano e não pode ser taxativamente dizer 5 ou 10 anos. É preciso o envolvimento de várias pessoas, e muitas vezes não será obrigatoriamente os nacionais a escrever a nossa história. Se tiver alguém algum investigador que conhece a nossa história, estuda a nossa história, ele pode também participar nessa equipa da escrita da nossa história geral.